sua Bíblia em Atos. Atos no capítulo 4, versículo 36. Vamos ler até o versículo 11. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias e, não sabendo o que ocorrera, então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a à sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. Amém? Gera assim muitas dúvidas, assim, a gente pode fazer muita especulação em relação a esse texto. Primeiro que na Bíblia oficial a gente não tem essa separação ali, a oferta de Barnabé e Ananias e Safira. Não existe essa divisão em capítulos, nem tampouco a divisão, o título, o subtítulo. Provavelmente é um texto inteiro e provavelmente, né, essa relação de Ananias e Safira também tem a ver com a oferta de Barnabé, né? Mas é algo que a gente não pode assim afirmar categoricamente, né? Às vezes numa pregação a pessoa pode falar isso, mas a gente, né, pode ser que sejam 2 coisas diferentes, né, necessariamente. A gente não sabe também se Ananias viu Barnabé dando a oferta e também quis ofertar. A gente não pode dizer isso, né? Então a gente não pode assim entrar nesse campo de especulação nesse sentido. Outra coisa também é que a gente também não sabe se Ananias mentiu em relação ao valor também do que vendeu, né? De repente ele vendeu por X e falou para Pedro outro X, e também falou para sua esposa falar essa mesma, tanto que ele pergunta, né? Por quanto você vendeu? Foi por tanto? Não. Então vocês mentiram para o Espírito Santo, mentiram para homem. Outra coisa também interessante, que ele fala que mentiu para o Espírito Santo e não mentiu para homens. Então eu não sei se ele mentiu em relação ao valor do terreno e quis assim aparecer na igreja e falou assim: pô, já que Barnabé fez, eu também vou fazer, e aí também vou lá dar parte daquilo que vou vender o terreno, vou dar parte do dinheiro e vou dizer que o terreno valeu isso tudo. Também a gente não sabe, isso aí são especulações. Agora, o que a gente sabe, e é que é interessante que a gente vai tentar refletir um pouco essa noite, é que no versículo 3, no capítulo 5, versículo 3, então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí está o sentido daquilo que eu queria falar um pouco essa noite. A palavra de Deus afirma, e Pedro também ali
diz que ele mentiu para o Espírito Santo, vendendo parte, ou seja, do valor, dando parte do valor. Aí você fala assim, poxa, peraí. Poxa, o terreno era dele, ele podia dar o que queria. Hoje, se eu tenho um terreno e vendo, dou metade para a igreja, né? Tá tudo bem. Por quê? Porque é meu, e dou metade para a igreja. Posso dar um quarto, metade, quanto for. Porque esse terreno era meu, eu vendi. E é verdade, tanto que no versículo 4, Pedro fala isso para ele: conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele fala primeiro que mente ao Espírito Santo, depois fala a Deus, claro, Pai, Filho e Espírito Santo. Então perceba o que eu queria que você entendesse essa noite. Vamos fazer uma analogia, né, na nossa vida com relação a isso. Aqui está uma questão em que eu não sei o que o Espírito Santo falou para Ananias. Eu não sei o que o Espírito Santo falou para Ananias, mas eu creio que o Espírito Santo tenha falado. Eu não sei. E o diabo colocou algo, uma areia aí, naquilo em que ele tinha acordado com o Espírito Santo. E por isso ele morreu. E por isso Deus cobrou dele essa posição. Então perceba que não é o fato dele ter dado metade, dele ter dado um quarto, dele não ter dado tudo. Não era isso. Aconteceu alguma coisa entre Ananias e o Espírito Santo de Deus, em que o Espírito Santo deve ter pedido alguma coisa a Ananias, e Ananias não cumpriu com aquilo que o Espírito queria dele. O diabo foi, colocou uma interrogação, colocou algo no coração dele, e ele então fez aquilo que o Espírito não queria que fizesse. E ainda de acordo com a esposa. Afinal de contas é um corpo só, né? Casou, é um corpo só. E aí vocês estavam certinhos, né? Então morreram juntos, casaram juntos, morreram juntos, viveram com a sua carne, erraram junto com o Espírito Santo e morreram. Então, é nesse ponto que eu queria me prender essa noite. Nesse fato do que o Espírito Santo falou no coração de Ananias, que foi tão complicado a ponto dele não receber. Provavelmente a gente pode dar um pitaco aqui, que é, Ananias, faz igual Barnabé, vende e dá o dinheiro todo, né? Provavelmente teria sido isso. E aí aí Ananias falou assim: não vou fazer isso, eu vou dar metade, eu vou dar um pouco, eu não sei quanto que ele deu aqui também, que ele não fala, e aí vai ficar assim, e tá bom pra caramba, tá ótimo, né? De repente ele pensou isso, ou o diabo colocou isso no coração dele e ele fez. Bom, é nesse ponto que eu queria que você fixasse, e vou falar sobre a religiosidade nossa, sobre religião. Isso é que é complicado na vida do cristão. Essa coisa aqui que não pode acontecer na vida do cristão. Primeiramente eu queria falar sobre essa perspectiva. A gente falou ali na célula terça-feira da Praia Brava, a gente tem falado assim sobre, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque às vezes o Pai é muito severo, a gente tem a ideia de que o Pai é aquele severo, né? Apesar de ser Deus, ser três, né, em um só, mas a gente vê no Antigo Testamento o Pai. E aí o Pai é severo, ele fala assim: se vocês não me obedeceram, eu vou matar, vou mandar matar, aquela coisa toda. Jesus é um amigo, é aquele que abraça o teu irmão, é aquele que está contigo, é aquele que sente as tuas dores, é o Deus de perto, né? É mais ou menos aquele Deus de perto, Jesus. E o Espírito Santo é aquele que te lembra, que faz lembrar das coisas que você estudou, que tem com Deus, a intimidade, o acesso com Deus, é o Espírito Santo que faz. Então a gente vê, né, que aí eu até brinquei, às vezes tem gente que trata Deus como Deus Pai, trata a sua vida espiritual como Deus Pai,
né? E aí fala, não, tem que fazer aquela seriedade, aquele medo, porque é Deus Pai. Tem aquele que trata como Jesus. Ah, ele é meu amigo, ele é meu irmão, então pode tudo. Ele vai, a gente orando, pede perdão, a gente está na graça, a gente está no tempo da graça, então a gente peca, pede perdão, é verdade, é verdade. Tem essa faceta? Tem, mas é claro que a gente não pode viver uma vida cristã assim, relaxadamente. Aconteceu, mas tem gente que trata mais essa questão de Jesus e tem a questão do Espírito Santo, né? Tem gente que trata mais a Deus como Espírito Santo, ou seja, né, tem gente que ora assim, bom dia Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, é aquele que busca mais o Espírito Santo, é aquele do, né, reteté, aquela coisa mais do Espírito Santo, de repente, né, o Deus dele é o Deus do poder, é o Deus do milagre, é aquele Deus do Espírito Santo, mas Deus sempre é o mesmo, não muda. O caráter de Deus, apesar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, não muda. E aqui um exemplo do Deus Pai no Novo Testamento. Ou seja, Deus Pai agindo pelo Espírito Santo. Foi severo a ponto de matar Ananias e Safira, como a gente viu no Antigo Testamento, porque erraram diante do Pai. Olha só que tremendo. No Novo Testamento, o Espírito Santo agindo como Deus Pai, com toda aquela parte severa, aquela coisa do Pai, mas o Deus é Pai amoroso, com certeza, mas ele detesta as coisas erradas, detesta a mentira, ele tem ojeriza ao pecado, e ele não gosta, é santo, sem qual você não pode agradar a Deus se não for santo. Então, aqui a ação do Espírito Santo no Novo Testamento como se fosse o Pai, assim nessa visão. Eu estou falando para que você aceite isso, mas eu quero falar sobre religião. O que é religião? Tem a ver com isso, pastor André. A religião é o seguinte: muitas vezes, né, que religião a gente tem praticado, né? O que é religião realmente? Então, às vezes, você, e aí por isso pode ter várias religiões, claro, porque as pessoas podem acreditar de várias maneiras que estão fazendo algo para Deus. Perfeito? É claro, né? De repente uns colocando lá, né, um despacho lá no chão, outros fazendo caridade, outros, sei lá, aquilo na cabeça do ser humano reporta ele, aquilo que ele faz liga a Deus. Só que a gente sabe que o nosso Deus não é assim. Jesus veio justamente falar que não é dessa forma que acontece. Não tem nada que eu possa fazer hoje que me ligue a Deus. Nada, nenhum ritual, nada que eu possa fazer que me ligue a Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele tira todo o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício. Ele morreu para que não houvesse mais sacrifício. E uma vez ele morrendo, ele é a intercessão para que você chegue a Deus. Então, se ele morreu na cruz e ele é a intercessão, o que mais resta? Crer. Crer que ele é o único e suficiente para salvar a tua vida. É simples isso, mas é difícil da gente aceitar, porque como ser humano, a gente quer fazer algo e acha que existe poder naquilo que fazemos para que a gente chegue a Deus. Perfeito? E isso atrapalha a religião, atrapalha você estar chegando perto de Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui é um exemplo disso. Porque talvez para Ananias a religião já estaria instituída na instituição que era a igreja, porque ali já existia a igreja. Então estou falando difícil, mas a gente falou aqui dos desigrejados, né? Ontem a gente falou sobre os desigrejados, pessoas que cultuam a Deus em sua casa, aquela coisa toda e tal. E a gente falou, e tem acontecido isso, pessoas que se decepcionaram com o Evangelho, e aí estão em casa, né, fazendo o seu próprio culto em casa e vivendo a sua vida, né, vamos dizer assim, carreira solo, né, vivendo carreira solo. Então, isso talvez é a religião que essa pessoa quis.
cabeça, ela achou o seguinte, então é só estar com Deus, acreditar em Deus, então eu vou para casa e não precisa pastor, não precisa igreja, não precisa nada. Aqui tem um exemplo de que precisa igreja, para que você não erre. Talvez aqui Barnabé foi lá e deu. Talvez Ananias falou assim, poxa, então a onda agora da igreja é ofertar as coisas. Então está bem na igreja quem oferta. Se está bem na igreja quem oferta, eu não vou ofertar, porque a religião é essa, é ofertar. Como se a minha oferta valesse alguma coisa para Deus. Talvez Ananias estivesse pensando dessa forma, e já começando a caminhar por essa instituição que ele criou na cabeça, de falar assim, é o que eu faço que resolve, é o que eu faço que dá certo, é o que eu faço, o meu esforço, aquilo que eu dou, mesmo que seja pouco, Deus se agrada disso. E a gente sabe que não é assim. Então eu ia convidar você a abrir um texto de Tiago, que a gente vai começar a caminhar nesse percurso. Tiago capítulo 5, irmão Jesus, segundo Lutero, Epístola de Palha, que vai falar de obras. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, religioso, refreando a língua, para que se enganar no seu próprio coração, essa religião é vã. Ou seja, ele está falando aqui que, se você supõe que as coisas que você faz é praticar uma verdadeira religião, você está enganado. Aí você fala assim, mas pastor, mas também ele diz que é visitar as viúvas nas suas tribulações. Sim. Porque ele está falando de religião, e a gente sabe que religião não salva ninguém. Aqui ele está falando de religião. Ele não está falando, se você quer praticar religião, faz isso. Se é a religião que você quer, então você vai lá, visita os órfãos, as viúvas, e tenta se tornar incontaminado do mundo. É isso? Se você quer religião, então segue por esse caminho. É isso que Tiago fala. Agora, se você for lá em cima no versículo 19, ele vai começar a falar umas coisas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, na verdade, ali o texto enxertado, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mas se alguém supõe ser religioso, se alguém quer ser religioso, então que se você quiser religioso, faça então como as viúvas. Mas ele não está falando de ser religioso, ele fala lá, no versículo 21, acolhei, despojando-vos de toda impureza e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. E agora a gente está falando de salvação. Então ele começa falando de salvação, não é religião. A gente tem que seguir a religião. A gente está em relação à salvação, aquilo que Deus fala contigo. E a primeira coisa que a gente entende, e que é difícil do povo seguir, é justamente isso: acolher, sem impureza, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a alma. Nós rejeitamos a palavra de Deus. Primeira coisa é a gente rejeitar a palavra de Deus. Dificilmente
Há uma reação do ser humano por causa do pecado, de aceitar a palavra de Deus. Nós somos reativos à palavra de Deus. Então ele fala, se você quer salvar a tua alma, escuta a palavra de Deus e acolhe ela no coração. E aí o primeiro problema que nós temos com relação, né, à nossa, vamos dizer assim, a nossa intimidade com Deus, a nossa caminhada em direção a Deus, mas que a gente pode se perder achando que a gente também está numa religião, né? Como assim? Você hoje está na igreja evangélica, você hoje vem no culto, você hoje está no ministério, você procurou alguma coisa do ministério, está no ministério, em algum ministério, ou aquele que não está, também talvez esteja procurando, né? E aí você faz obras na casa de Deus, você se propõe a Deus em fazer algumas coisas. Percebe que você começa a caminhar no caminho da religião? Vim sempre aqui, olha só, tem oração de manhã. Você pode ser assíduo em todas essas coisas, não estou falando para você não ser. Você pode ser assíduo em todas essas coisas, mas não é o praticar que faz Deus olhar para você melhor, é como você pratica essas coisas. E isso pode enganar a gente, porque a gente começa a ser mais religioso do que cristão, novos cristos. A gente começa a ser mais religioso, ou seja, frequentar, não estou falando, pastor, meu Deus, agora ninguém vai vir na escola dominical. Não, não é isso. Mas é como você vem. Se você vem para mostrar, para bater ponto, para dizer que está vindo, está igual a Ananias. De repente a religião para Ananias era aquela, doar as coisas. Viu que estava todo mundo doando, todo mundo doar. Essa religião, não. Essa não é a verdadeira religião. Se é que você quer ser religioso, faça isso aqui. Vá para as ruas, se mantenha santo. Se quer ser religioso, mas se quer salvar a tua alma, começa observando e guardando no teu coração as palavras do Senhor. Começa por aí. Então aquilo que Deus vai falando no teu coração. Então quando você vem para a igreja, esteja aberto à palavra de Deus. Esteja aberto para Deus falar contigo. Aqui é o lugar que Deus fala. E Deus quer falar com você. Esteja ansioso, porque é assim que Ele trabalha na tua vida. É assim que Ele faz que você cresça em graça, conhecimento e estatura diante do Senhor. É falando contigo, é se comunicando, é se mostrando, é sendo íntimo de você. Mas você tem que abrir e guardar no seu coração. Não ser reativo e abrir o seu coração para aquilo que Deus quer fazer contigo e falar com você. Então quando você vem para a escola dominical, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa manhã? O que o Senhor tem para o meu coração? É claro que existe a palavra, vai ser a escola dominical em si, vai acontecer ali a lição, mas em algum momento o Espírito Santo vai lá e coloca no teu coração um negocinho, você já sai com aquilo, pensa, poxa, um irmão fala alguma coisa com você, no louvor, algum louvor toca você, olha o Espírito Santo falando contigo, olha Deus falando no teu coração. Então nós temos que estar aberto para isso, aberto. Um pedido de oração, um abraço mais aperto. Deus fala. E nós temos que estar atentos a isso, coração aberto, para entender e ser modificado. Coisas boas, isso. Mas também tem coisas, entre aspas, ruins para nós, como ser humano. O que é? Repreensão. O pastor vem aqui, repreende, né? Sou pastor. Pastor André é legal, pastor Alex é mais repreende. Então, vai lá, está chegando tarde, olha, muita brincadeira. Acolher no coração a palavra de Deus também. É pela ordem? Não. Deus está trabalhando na sua vida. Nós temos que entender que a gente está vindo aqui para Deus trabalhar, para a gente crescer em graça, conhecimento e estatura de Senhor. Sermos melhores como crentes, cristãos, e mais, vou usar uma palavra aqui, cônscio, né? Mais conscientes daquilo que Deus tem colocado no teu coração. O teu dom, o chamado, tudo isso tem que ser claro para um crente. A gente não é só para vir aqui e aí fazer estudo. Por isso que eu falei dos desigrejados. Que os desigrejados muitas vezes olham isso aqui só como estrutura.
Mas no meio da estrutura, certamente está o Senhor. Pode até ser que a estrutura não leve diretamente ao Senhor, mas eu creio que a igreja do Senhor está aqui dentro. Porque a igreja do Senhor são as pessoas que são convertidas ao Senhor Jesus. Ali está a igreja do Senhor. Ali estão os números, não é nos bancos, não é na estrutura, não é na administração que é poderosa ou não é. Não interessa. O que interessa é que existem homens e mulheres convertidos ao Senhor Jesus, que tenha o Espírito Santo de Deus. Esse é o corpo de Cristo. E tem pessoas aqui que são assim. Ali está a igreja. Nessa igreja se manifestam os dons, como está em Efésios. Nessa igreja faz com que você escute a palavra de Deus e aquilo incomode. O Espírito Santo está ali, fala contigo, fala com o teu irmão. A igreja está ali. Então nós temos que entender isso. Existe a estrutura, no meio de tantas coisas, louvor bonito, pregação, tudo, mas Deus fala. E nós temos que tentar escutar essa voz de Deus no meio disso tudo. E isso tudo pode também te levar a um caminho de religião, um caminho religioso. E que você pode fazer depois falando, poxa Senhor, mas eu não falto um culto. Eu não deixo de praticar nenhuma ação social. Eu estou lá em todas as coisas. Estou ali. E o que está acontecendo? Como é que está a nossa relação? E aí, Deus pode falar para você, começar falando assim. Ele fala assim, portanto, você tem que se despojar, né, da acúmulo de maldade, acolher com mansidão a palavra de voz implantada, qual é poderosa para salvar a sua alma. No segundo ponto, se tornar participante da palavra e não somente ouvinte, né? Praticar aquilo que Deus tem falado no teu coração. Mas primeiro ele tem que falar, e primeiro você tem que acolher, senão você não consegue fazer. Primeiro ele tem que falar, você tem que acolher, e aí você começar a praticar e colocar a palavra em dia. Perceba o seguinte: nós também somos reativos. E como somos reativos? Porque muitas vezes colocamos um discurso na nossa mente. Olha a maldade vindo aí. Talvez olhe o inimigo entrando. Que discurso é esse, pastor? O mesmo discurso que Satanás falou para Ananias. Olha, a religião é essa. Você quer agradar a Deus? É o seguinte, é dar oferta naquela igreja, colocar nos pés dos apóstolos. Não interessa quanto você vai colocar, interessa colocar no pé dos apóstolos. Viu Barnabé? Barnabé colocou muito, também vai ser dado muito para ele. Agora você também sabe que é muito, né? Mas quer Deus. Então bota metadezinha aí, bota metadinha, bota aí. Talvez Satanás tenha falado isso na cabeça de Ananias. E essa teria sido, e começou a ser o discurso de Ananias. E aí ele começou a viver segundo esse discurso. Deus faz na minha vida, ou Deus faz na vida das pessoas, porque pegam o terreno, vendem e dão dinheiro para os apóstolos. Talvez ele começou a colocar isso na cabeça, essa é a religião. Percebe? Então às vezes você tem um discurso para a religião. Você tem um discurso para dizer como Deus te abençoa. Deus me abençoa porque eu faço isso e aquilo. Mas a primeira coisa que é para Deus fazer no teu coração é você começar a quebrar esse seu discurso. Abrir o teu coração e deixar a palavra de Deus moldar o teu coração. A verdadeira e genuína palavra de Deus, que cada vez está mais escassa. Porque são muitas outras coisas que as pessoas falam e você fica perdido. Você não sabe realmente o que Deus quer em você. Você tem que procurar. Tem que abrir o coração para falar. Depois que abre o coração, quebra essa tua teoria de como Deus te abençoa. De como Deus te abençoa. Essa teoria foi quebrada, abriu o coração para Deus falar, Deus vai falar. E depois que abrir o coração e Deus falar, faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Não retenha. Não retenha. Eu queria que você abrisse outro texto em João. Abre lá em João. João 14.
João 14, versículo 16. Ele vai falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E ele fala que esse Espírito mesmo, e certamente foi o Espírito Santo que falou a Ananias, e o qual ele não obedeceu. Ele diz no versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo em vós e também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Jesus: não os calhotes, de onde procede o Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quando você abre o teu coração para guardar a palavra de Deus, tira a tua teoria de religião, abre o coração para escutar a palavra de Deus, o Espírito Santo faz morada no teu coração. Ele começa a fazer morada no teu coração. Ele coloca o Pai amando a você também. E ele fala que a Trindade vai fazer morada em você. E aí você começa a viver uma vida com Deus, de salvação e de liberdade. Perceba, e isso tem que ser constante. Não estou dizendo que a salvação tem que ser constante, mas você abrindo o coração à palavra de Deus e Ele falando no seu coração, Ele vai fazer morada no seu coração. Viveremos nele e faremos nele morada. Ou seja, Deus vai começar a falar no teu coração. Talvez você fique anos e anos dentro da igreja, e pegando assim a Sarene me falou que hoje de manhã aqui na escola dominical em cima, né, o pastor Alex falou sobre morte, né, o estado lá intermediário, que você na escola dominical falou sobre isso. E quando essa questão, né, das pessoas estarem... As pessoas podem ter várias pessoas na igreja e não serem crentes, gente. Não terem atingido a salvação. Não serem realmente o corpo de Cristo. Desculpa falar isso, mas é verdade. Pode ter pessoas altamente religiosas, cumpriram tudo o que tinha que cumprir, mas não encontraram Jesus o tempo todo que estava na igreja. Profundamente religioso, que dá de 10 e muito crente, mas nunca conheceu a Deus. Ou seja, a religião faz isso. A religião tira você do foco. E nós temos que ter cuidado para a gente começar a fazer a coisa certa diante do Senhor. Aqui ele está dizendo: ó, abre o coração para a minha palavra. Deixa Deus falar. Seja ávido. Deus tem que falar contigo. Gente, isso é tão importante. E isso é tão característico do crente. Algo que a gente precisa viver isso. Deus tem que falar com a gente. Deus tem que falar. Deus é vivo. Deus fala com o crente. E aí, pastor, como é que a gente começa a fazer religião assim também?
Eu já falei vários exemplos. Outro exemplo de religião, que também é bem sutil, são dois tipos que a gente tem que tomar um cuidado tremendo. Um é quando a gente ora, pede e as coisas acontecem. Essa é complicada. Pastor, aí você acha que é homem de Deus, é mulher de Deus, porque você ora, e aquilo acontece. O segundo é quando você é usado por Deus pelos seus dons. E aí você acha que está bem com Deus. São duas coisas complicadas que também na tua caminhada cristã, isso pode te tirar um pouco do caminho. Você fala, nossa, pastor, eu oro e as coisas acontecem. Isso começa a ser a sua religião. Orar e acontecer. Orar e acontecer. Isso passa a ser a sua religião. O dia que isso não acontecer, acabou Deus para você. Porque o teu Deus é você orar e isso acontecer. Olha como é sutil. Outra coisa, o teu dom, você exercitou, e aí você vem, louva a Deus, o dia que você louva mal, que está errado, acabou Deus para você. Ah, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que aconteceu? Porque a tua religião começa a ser aquilo que você faz diante do Senhor e dá certo. E eu te digo que isso não é ainda o que Deus quer fazer na tua vida. Não é. Você tem que abrir o coração para que Deus fale o que Ele quer a você. Abre Samuel capítulo 15, vamos lá. Vou ter que ser rápido, porque senão a gente vai viajar. Samuel 15, vou dar um exemplo disso. Samuel 15, 22. Nós temos que abrir o coração para Deus falar. Acolher o que Deus tem falado no nosso coração. Não rejeitar. E às vezes Deus fala, e você não quer ouvir. Isso acontece, tá? Isso acontece. A igreja tem tom de profecia. A igreja tem irmão que fala também. Deus está falando contigo, mas você não quer ouvir. A palavra de Deus fala para você acolher. O segundo ponto, você acolhe, Deus faz morar. Mas o segundo ponto é obedecer, né? Obedecer e praticar a palavra. Olha o que ele fala como obedecer. Capítulo 15, é um versículo que todo mundo conhece, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Isso é religião. Deus não tem prazer nisso. Quanto em que obedeça a sua palavra. De novo a palavra de Deus e obediência à palavra de Deus. Isso ele sabe. Só que você não quer ouvir, nem ouve, nem acolhe. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Só que no versículo 23, olha o que ele diz: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Olha só, quando ele fala que você não acolhe a palavra de Deus no coração, isso é rebelião. Deus está falando contigo, e você não quer escutar. Você não quer acolher com tranquilidade, com liberalidade, com liberdade aquilo que Deus está falando no teu coração. Você não quer. Você quer aquilo. E ainda é obstinado aqui. Porque quem é rebelde, ele está obstinado em fazer alguma coisa. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolo do ar. Tem gente que é obstinado. É crente Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, crente Gabriela, não quer mudar. É obstinado. Ele diz que obstinação é idolatria. E rebelião é pecado de feitiçaria. O pastor já pregou uma vez. Ele falou: vocês são feiticeiros, vocês são como idólatras. Vocês matam as pessoas. Tem outros textos, mas ele pegou vários textos que diz que você não fazendo, você é um homicida. O pastor uma vez pregou sobre isso há muito tempo, né, pastor? Você lembra disso? Vamos pegar aquela pregação ali. É assim que tem que gravar. Então, o que acontece? Olha, feitiçaria, porque você é obstinado. Você disse para Deus qual é a tua religião, e você diz o que queria que fizesse, e não arreda o pé disso. É obstinado. Deus fala contigo: fulano, não faz isso. E você: mentira, eu estou fazendo, eu estou na casa do Senhor,
eu estou no louvor, eu estou na pregação, eu estou fazendo. Você não está ouvindo a palavra de Deus, nem está acolhendo a palavra de Deus no seu coração. Toma cuidado, porque você está sendo religioso mesmo sendo crente. Olha que tremendo isso. Ananias ouviu o Espírito Santo, gente. Não foi qualquer Espírito, o Espírito Santo falou a Ananias. E Ananias mentiu ao Espírito, mais do que a Pedro, mentiu ao Espírito, se enganou. O outro texto que a gente leu fala que a gente se engana quando a gente não faz aquilo que Deus pede para a gente. Então a gente tem que estar aberto àquilo que Deus vai fazer, quer fazer na nossa vida, porque a obra não terminou. A obra não terminou. E para a gente falar de obra, e terminando em obra, abra em Efésios. Que Deus quer que a gente ande nelas. De antemão, já preparou para que a gente andasse. Isso tem a ver com a vontade de Deus. Isso tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça. Isso tem a ver com a tua realização diante do Senhor. Isso tem a ver com o teu crescimento e graça e estatura diante de Deus. Isso ali está naquilo que Deus quer que você faça. E cada um, aqui ele diz aqui, nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Eu gosto desse texto, mas eu não vou mudar a palavra de Deus, mas seria interessante falar recriados, né? Recriados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasse. Então existe uma obra na tua vida, e há um desejo de Deus para que você chegue a essa obra que Deus quer realizar na sua vida. Mas se você não abrir o coração, se você não deixar a religiosidade de lado, que às vezes engana você na vida prática da igreja, que a igreja, praticar na igreja, né? Viver na igreja, às vezes te diz isso. Você acha que é por muito vir. Não estou dizendo para não vir também ficar em casa, não é isso. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é essa religiosidade que vai te trazer muitas coisas. Agora, é claro que o vir também te modifica. Porque aqui dentro você vai encontrar aquele que também já está executando a boa obra que Deus realizou na sua vida. E você vai se debater com ele, vai falar assim, poxa, por que Deus faz na tua vida e não faz na minha? Porque eu abri o coração, eu escutei o que Deus quer falar, e eu estou seguindo aquilo que Deus falou. É aqui que você vai encontrar isso, não é lá fora que você vai encontrar. Então tem que vir, tem que insistir, mas quando venha, abra o teu coração para a gente entender o que Deus quer falar no nosso coração. E aí terminando, vamos lá em João 6. O Evangelho de João, versículo 29, 6, 29. Que mais uma vez as pessoas estavam andando atrás de Jesus. É um texto, né, que ele depois no final ele pergunta: Pedro, você quer caminhar comigo? Por que você está atrás de mim? Né, que eles estão atrás de Jesus por causa de comida. E no versículo 29 Jesus responde: a obra de Deus é esta. Então começa por aí a boa obra que Deus quer realizar na sua vida, que creais naquele que por ele foi enviado. Então a primeira obra na sua vida, para que você comece a caminhar na presença de Deus, é entender e aceitar que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus Cristo é o mesmo Pai e é o mesmo Filho, é o Filho e também é o Espírito Santo. Entender que Ele é o consumador da sua fé, Ele é o autor e consumador da fé. Começa a obra aí. Por isso depois você é recriado em Cristo Jesus lá em Efésios. E aí essa boa obra começa, que de antemão já foi preparada para você por Deus na tua vida, para que você siga aquilo que Deus quer que você faça. Então esse é o caminho de todo crente. A vida do crente é essa. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Deus vai fazer, vai zelar pela tua vida, pela tua alma, até que essa boa obra de Deus seja realizada na sua vida. Ou seja, os planos de Deus não são frustrados, como diz lá em Jó. Não adianta. E para que você viva a graça e aquilo tudo que
que Deus tem colocado para a sua vida, não adianta a religiosidade. A religiosidade pode até te ajudar em algumas coisinhas. Como a gente falou, se você olha e a coisa acontece, a tua religião passa a ser essa. Mas para você está bom isso. Mas a obra de Deus está deixando de lado. Tem coisa que ele tem que resolver contigo, você não está resolvendo. Porque qual é aquela boa obra que Deus preparou para você? Você está fazendo aquilo que Deus preparou? Não, você deixou de lado. Eu estou vivendo a vida religiosa, eu estou vivendo a vida comum da igreja, mas aquilo que Deus falou comigo, que preparou, que começou essa boa obra, quando eu me converti, quando ele começa essa boa obra, aquilo a gente espantou, deixou de lado, que você passou a viver a sua vida dentro da igreja. Então você vive a vida na igreja, tranquilo, vai para os ministérios, volta para casa, mas aí pode ser que um dia Deus chegue lá e bate na tua porta. Fulano, e aquela boa obra que eu tinha para realizar na sua vida? Boa obra? Mas eu não estou na igreja? Não estou fazendo o que o senhor falou? Não. Aquela de antemão que Deus preparou para que você andasse. Aquela que vai ser oriunda, que vai redundar na tua vida inteira. Cadê essa obra? Cadê essa obra? Essa obra você está pagando. Você está deixando de lado. Então o crente, ele tem que saber qual é a boa obra da vida dele. Que certamente isso vai redundar no ministério. Ele tem que saber qual é o ministério, e o ministério tem que ser dessa boa obra. Não seja o ministério que ele estipulou pela religiosidade dele. Porque acontece isso também. Às vezes você quer uma coisa, e aí o destinado, não, eu quero ser missionário, eu vou ser missionário. E Deus falou, não quero que você seja missionário, você não está me perguntando, mas eu quero. Isso é religiosidade. Obstinação, você fez isso aí, isso é pecado na tua vida. Ah, mas eu estou sendo missionário, eu quero ser missionário, isso é para Deus. Você não perguntou o que Deus quer de você. Você não perguntou a boa obra que Deus está realizando na sua vida. Você elegeu isso para a sua vida e você está perseguindo. Isso é pecado e é feitiçaria. A palavra de Deus fala que a gente acabou de ver. Obstinação. Tem que tomar cuidado com isso. Então nós temos que abrir o coração. Como a gente fala, ser tábua rasa, abrir o coração e deixar Deus falar. Deus falar. Deus começar a agir na sua vida. A gente tem que se propor a isso. A igreja é para isso. É aqui que você vai encontrar o teu caminho. É aqui que você, uma vez, a partir do momento que você creu em Cristo, Deus vai começar a realizar na tua vida aquela boa obra dele na sua vida. Nós temos que estarmos abertos para isso. Como ele falou, acolher a palavra de Deus no coração, sem deixar de lado. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado. Talvez o que Deus tenha colocado para a tua vida, a princípio você não quer. Pode acontecer? Pode. A princípio pode. A princípio pode. É claro que Deus, conforme você vai se moldando e vivendo a vida dele, na vontade dele, Deus vai colocando coisas no teu coração a ponto de você ficar alegre como Paulo, né? Cantou na prisão. Mas o chamado de Paulo, Ananias, que não era esse, outro Ananias chegou lá e falou para ele, importa você sofrer para Cristo. Esse é teu chamado. Você vai sofrer muito para Cristo. Talvez ele tenha até pensado, eu tenho que sofrer mesmo, porque eu fiz muito dele sofrer. Talvez ele tenha pensado nisso, mas foi difícil. Mas, quando ele estava preso lá com Silas, ele falou assim, poxa, glória a Deus, cantava no meio da prisão, porque estava fazendo a vontade de Deus. Morreu degolado, mas fez a vontade de Deus. Não estou dizendo que você vai morrer degolado, mas existe uma boa obra de Deus. E quando você realiza essa boa obra, Deus se alegra em você. Deus te cobre com a solução. Deus zela por você. A obediência aconteceu no teu coração. Essa tal obediência que Deus zela que você seja obediente. Acontece essa obediência, você passa a ser aquilo que Deus quer que você seja. E aí, como ele falou, Deus faz morada. E aí você fica aquela bênção de Deus. E vai ser bênção de Deus em todos os lugares. Então, amado, eu queria que essa noite você realmente entendesse isso. Entendesse que não é a religiosidade.
que vai te fazer alguma coisa. Entender que é abrir o coração para a vontade de Deus. É que Deus começa a fazer a boa obra na tua vida, aquilo que Deus tem para reservar para você. Aí, a partir daí, quando Deus começa a fazer a obra na tua vida, aí todos os questionamentos e todas as coisas que você precisa perguntar para Deus, aí isso vai acontecer. Porque está no escopo de você perguntar para Deus. Porque você vai falar, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Aí Ele vai falar assim, tudo bem, está fazendo, mas vai acontecer isso. Você vai ter diálogo com Deus, porque você foi obediente e começou a fazer aquilo que Deus quer. Agora você vai perguntar essa noite, pastor, qual é a minha boa obra? Eu não sei. A minha, eu estou descobrindo ao tempo, aos pouquinhos. A gente vai abrindo o coração, que Deus vai falando. Vai abrindo o coração, que Deus vai falando. Vai acolhendo. Vai falando, é isso mesmo que Deus quer? É isso mesmo? E vai fazendo. E Deus vai fazendo a obra. Mas você tem que estar aberto para isso. As decisões, a tua vida em família, a tua vida com o filho. E não é só na igreja, não. Essa decisão é a tua vida inteira. Não é a sua vida na igreja. É a tua vida inteira. Você vai poder um dia estar aqui, outro dia amanhã, depois que você descobrir, pode ser estar em outro campo missionário, você pode estar numa outra igreja, você pode estar em outro ministério. Mas se for a vontade de Deus, se é aquilo que Deus quer, amém. Você vai tranquilo, você vai saber o que Deus quer. Não estou falando para você esvaziar a igreja, mas a igreja, no meu ver, é assim, é igual um pulmão. Ela enche, oxigena e depois ela murcha, porque as pessoas saem para fazer a obra do Senhor. A igreja vai, enche, você ministra, você mostra, as pessoas crescem, graça, conhecimento, está tudo diante do Senhor, as pessoas descobrem o que querem, Deus fala o coração, a obra é realizada na vida de cada um e acabou. Cada um sai para o canto, que tiver que sair ou fica, ajudando aqueles que estão. Mas é assim que a igreja acontece. E é assim que a oxigenação cristã acontece. Então nós temos que ter na mente essa ideia. Quando a gente vem para a igreja, pensar em Deus nesse sentido. Pensar em Deus é em buscar de Deus aquilo que Deus tem preparado para você, a boa obra, e não deixar isso se perder nem pela religião, nem pelo ativismo do dia a dia, nem pelas coisas que você faz, nem pelas coisas que você pensa na tua mente, nem pergunta a Deus o que quer fazer. Mas que você dê prioridade a isso que Deus quer realizar no teu coração. E abra o coração para acolher essa boa palavra de Deus. Amém?